crianças? Espero que esteja tudo bem com vocês. História do quinto ano. O primeiro reinado é o nosso assunto de hoje. Então, devemos frisar que é importante para que estabeleça realmente a independência de outros países ou nações e reconheça os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer a autonomia do Brasil, sim, desde essa questão do primeiro reinado. E Portugal só reconheceu em 1825, após intervenção da Inglaterra, que tinha muito interesse comercial, né, no mercado brasileiro. Por isso que foi total interesse em relação ao mercado brasileiro. Durante o primeiro reinado, Dom Pedro enfrentou diversos problemas políticos, econômicos e externos. Quer dizer, existia também aquela questão do complô dentro do primeiro reinado em relação à política de Dom Pedro I. Então, nós iremos ver, dar continuidade no nosso livro para que a gente possa desenvolver a nossa atividade. A atividade que irá para vocês será o quê? Um questionamento que eu irei mandar na atividade amanhã e enviarei para a turma. Então, dentro da maioria dos deputados da Assembleia tinha a postura liberal democrata, ou seja, né, desejava garantir os direitos individuais e limitar o poder do imperador, que certamente era a oposição, né, vamos dizer, posição contrária ao desejo do imperador. Então, causaram muitos conflitos entre os legisladores e o mesmo, assim, a Assembleia foi convocada por Dom Pedro também, que foi destituída no dia 12 de novembro de 1823, com a invasão do plenário pelo exército. Muitos dos seus participantes, inclusive José Bonifácio, foram presos e exilados, né? Exilado quer dizer, foram postos para fora do país. Então, dentro do contexto do primeiro reinado, estabeleceu o Conselho de Estado, né? Que era elaborar uma Constituição desde 1824, que foi outorgada, na qual se estabeleceu a separação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, além também que tinha o poder moderado, que foi definido como sendo a chave de toda organização política que era comandada por Dom Pedro, que decidira sobre tudo porque estava à frente dos poderes executivos moderador. Então, quem mandava mesmo era o moderador, não era, tinha o poder, cada poder desse, mas quem estabelecia poder era o moderador. Então, também teve em todo o Brasil, o Império, o país viveu uma monarquia constitucional, quer dizer que o governo era centralizado mesmo no sistema representativo, que era a Câmara dos Deputados e Senado. Por direito, a pessoa tinha que votar e eleger diretamente a situação social, inclusive patrimônio financeiro, assim que deixaram de ser fora de boa parte da população, além das convergências que tinha dentro do governo de Dom Pedro, que não aceitava o seu poder limitado, que era limitado, pretendia uma monarquia absoluta, quer dizer, a moda antiga, onde ele teria todo o poder. Então, ele era impedido de fazer muita coisa também. Então, em relação aos problemas econômicos, o país passava por uma grave crise econômica, por isso manteve a garantia da propriedade e a manutenção do trabalho escravo, tornando o Brasil o único país independente cuja economia estava ligada à escravidão. Então, vocês em casa irão fazer um questionamento, né, quem está na aula online, e eu mandarei uma atividade também para vocês, porque a nossa atividade aqui será o quê? Na página 175, como eu achei muito
não tinha falando nada sobre o primeiro reinado, eu vou fazer uma atividade em relação ao primeiro reinado. Vamos para a nossa correção. Então, dentro da nossa correção da aula passada, da página 171, escreva sua opinião sobre uma consequência da Revolução Francesa em Portugal e no Brasil. Quer dizer, era o argumento da Revolução Liberal das Assembleias Constituintes de Portugal e do Brasil. Isso era as consequências dessa Revolução Francesa em Portugal e no Brasil. Leio que Dom João disse a Dom Pedro em sua partida e descreve quais eram os interesses do monarca. Se o Brasil se separar antes para ti, que hás de respeitar o que há para algum desses aventureiros. Então, que ele tinha que respeitar diretamente, dentro que era estabelecida a monarquia ditada por Dom João VI. Isso era os interesses também econômico que havia deixado proposto dentro, que ele poderia desenvolver dentro da economia brasileira, que ele não poderia deixar as riquezas, né, que ele arrecadasse do povo, tinha que mandar para Portugal. Escolha um dos fatos históricos estudados nesse capítulo e dê sua opinião sobre os pontos positivos trazidos por ele. Então, você teria que colocar os pontos positivos trazidos em qualquer assunto desse capítulo. Você poderia também, um fato positivo, foi o que também Dom João VI deixou, né, que trouxe como Banco do Brasil, diversas coisas que eles trouxeram, como a academia, a faculdade de medicina. Aí isso foi benfeitorias trazidas dentro desse governo. Então, até a próxima aula. Um abraço.